O Hulk é o jogador com maior probabilidade de participar de gol na rodada e uma unanimidade. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar quem é o segundo jogador com maior probabilidade de participar de gol, passar dicas em todas as posições e mostrar como que você deve fechar o seu ataque. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral, sempre focado em números, dados, para poder trazer análises qualificadas para você. Então, se curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A gente tem lá vídeos terça, sexta e lives ao sábado, tá? Então, vamos lá para o foco do vídeo de hoje, que a gente vai atualizar as dicas para a rodada 3 do Cartola, tá? E aí, já deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente poder começar a discutir essas informações. Então, eu vou vender todo o nosso time, vai ter algumas mudanças, principalmente depois dos jogos que a gente teve aí no meio de semana da Sul-Americana, me fez repensar algumas coisas, tá? Inclusive, eu vou trazer para vocês depois um pouquinho de e se valesse para o Cartola algum desses jogos aí da Sul-Americana, né, e da Libertadores. Mas bom, a gente tem os jogos aqui. Eu já fiz uma avaliação olhando pelo Joga 10 News aqui no vídeo de terça-feira. A gente falou bastante sobre esses jogos, né? Foi passando jogo por jogo e fazendo aquela análise mais tática, digamos assim, né? Hoje eu quero focar realmente em passar alguns números para vocês e poder fechar o nosso time, né? Montar esse esboço mais final do nosso time, tá? Vamos lá. Antes da gente começar a fazer nossa escalação, eu sempre trago para vocês aqui nossa planilha de melhores SGs, tá? Então a gente tem aqui os times com melhor probabilidade de SG para a rodada. O Atlético Mineiro aparece com melhor probabilidade de 49%. É interessante que o Galo, nos estaduais, foi um dos times que mais conseguiu segurar SG aí, 71% das vezes que ele jogou como mandante. Ele pegou SG, média de gols sofridas bem baixa aqui, então é importante a gente olhar isso. A gente tem também o Bahia com uma probabilidade de SG legal, tá à frente do São Paulo até. Eu imaginava que o São Paulo estaria um pouco à frente, na verdade, mas o Bahia foi muito bem nos estaduais, vocês veem que segurou bastante SG. A gente tem aqui o São Paulo com 43% de probabilidade de SG. O Cruzeiro não vive um bom momento. O São Paulo, nos jogos em casa, tem ido bem, né? Apesar de que empatou aí com a Alianza Lima no meio de semana. A gente tem o Vasco com 40%, me surpreendeu também bastante. E a gente tem aqui em quinto Juventude, tá? O Palmeiras aparece com 35%. Mas eu não coloco ele como principal SG, por algumas avaliações que a gente fez aqui em relação à probabilidade de vitória, em relação a também os gols marcados pelo time do Corinthians, né, quando é visitante. Então, por esse motivo, eu não coloco o Palmeiras no nosso top 5. Eu subo realmente o Juventude aqui, tá? Acho que tem uma probabilidade de SG um pouquinho melhor. Então, para mim, esses são os 5 principais SGs. Claro que o Galo e o Bahia estão um pouco à frente dos demais, tá? Inclusive, quando a gente for escolher o técnico, vai ter que ficar aqui porque a probabilidade de vitória pesa muito para a escolha do técnico, também para falar de SG, e eles são os principais ali, tá? E quero destacar alguns times que têm muita chance de tomar gol, tá? Então, destaco aqui para vocês o Mirassol, é o time com mais chance de tomar gol na rodada, tá? Depois o Vitória enfrentando o Galo, então, de novo, Bahia, Atlético Mineiro com. A gente tem que ter um foco nesses times porque são realmente os favoritos aí para a rodada. Mas um destaque interessante aqui, ó, o Santos aparece como o terceiro com maior chance de tomar gol, tá? À frente, inclusive, do Sport e do Cruzeiro, né? Que enfrentam ali São Paulo e Vasco, né? Então, olho nas peças ofensivas do Fluminense, tá? Fluminense que poupou vários jogadores aí na Sul-Americana, mas acho que tem uma boa chance de ganhar do Santos e principalmente de marcar gols aí na rodada, tá? Feita essa análise aqui sobre os principais SGs e tudo mais, é, quero começar a escalar o nosso time aqui mesmo, tá? E vamos começar aqui com a posição de goleiro. E aí eu já quero falar sobre um jogo que aconteceu aí no meio de semana, né? Que foi Bahia e Nacional. E aí, card aqui na tela para vocês. E aí é o seguinte, pessoal. A gente tem o Ronaldo aí na tela, tá? Eduardo, você confia muito no Ronaldo? Mais ou menos, pessoal. Por quê? Em 6 jogos que o Ronaldo fez como titular aí pelo Bahia, ele só pegou SG em um jogo. Pelo menos foi justamente no último jogo ali enfrentando o time do Nacional pela Libertadores, né? O Bahia ganhou fora de casa, a primeira vitória da história do Bahia na Libertadores fora de casa, né? E ele acabou pegando SG.
Ele já sofreu 7 gols, então média de um gol sofrido por jogo. Só que ele tem 22 defesas, que é um número legal, tá, de defesas. Dá quase 4 defesas por jogo. O principal atrativo dele, claro, ele tem um SG legal, né? Vai enfrentar o time do Mirassol. Ele é bem baratinho, 4,4 cartoletas e precisa de 2,7 para começar a valorizar, tá? Então, voltando aqui para a tela, minha dúvida é se eu vou com o Ronaldo mesmo, tá? Que acho que é um goleiro interessante aí para a rodada, acho que tem um potencial legal. Mas me preocupa essa questão dele quase sempre tomar gol quando ele foi titular. Não acho que ele é um goleiro muito confiável. Ou um cara que eu estava olhando no Joga 10 aqui, que apareceu recentemente, que é o. Ficou em dúvida aqui, o Marcão e o Gustavo, goleiro do Juventude, tá? Como vocês viram ali, o Juventude está como o nosso quinto melhor SG. Se a gente tirar aqui dos prováveis, ó, tirar dos prováveis e colocar aqui Gustavo tá custando 4 cartoletinhas, tá? Precisa de 1,87 para começar a valorizar. Isso me agrada, tá? Bastante. Porque o Ceará é um time que finaliza bastante. Então, acho que o Gustavo, mesmo que ele perca o SG, ele vai conseguir uma boa pontuação ali de defesas, tá? Ele é um goleiro, ano passado, foi um dos goleiros que mais pegou pênalti, assim. O Gustavo é um goleiro que me agrada bastante, tá? Por enquanto, eu vou falar para vocês as dúvidas que vão ficar para nossa live de amanhã, tá? Uma delas é se eu vou mesmo com o Gustavo ou se eu vou com o Ronaldo do Bahia, tá? Por enquanto, vou escalar o Ronaldo. É bom lembrar que, como o jogo do Juventude e Fortaleza é o primeiro jogo da rodada, né? Às 4 horas da tarde, então a gente vai ter essa escalação antes do mercado fechar. Então a gente vai saber se o Gustavo vai jogar ou não. Se for o Marcão, eu já acho que ele é um pouco mais caro, já não sei se vale tanto a pena. Mas se for o Gustavo, eu acho que pode ser uma aposta legal aí para a rodada, tá? Nossa live deve ser às 2 horas da tarde, tá? Mas fiquem de olho aí no nosso Instagram, e ativem o sininho também para vocês pegarem essa live, tem sido muito importante, tá? A gente tem feito umas análises bem feras aí na live mesmo, por isso é importante seguir a gente no Instagram, é lá que eu vou publicar, tá? @cartodados, o horário certinho da live, mas ativa o sininho que qualquer coisa você não perde também, tá? Mas é isso, por enquanto eu tô indo com o Gustavo aqui, e eu vou explicar por que que eu não tô indo com o Ronaldo, tá? Vamos lá aqui, pessoal, passar para a próxima posição, que é a posição de lateral, tá? E aí, na posição de lateral, quero trazer para vocês aí o nosso novo card aí de novo também, do Santiago Arias do Bahia, tá? Pô, Eduardo, por que que você não está trazendo o Luciano Juba? Já vou explicar para vocês. Bom, primeiro falando um pouquinho dos números do Santiago Arias, a média do Santiago Arias em 2024, quando ele jogou como mandante no campeonato, foi de 6,11 e 2,5 de média básica. Considerando que o desarme C não vale mais, teria um pouquinho mais essa média dele aí, tá? Então, uma média que me agradou bastante aí. A média dele nos estaduais foi excelente, tá? O Santiago agora teve média de 8,03 nos estaduais e média básica de 2,53. Mas o principal fator que está me fazendo escalar o Santiago Arias é o confronto dele contra o Mirassol, tá? E aí quero voltar para vocês aqui para trazer um conteúdo que a gente vai trazer para os sócios em breve. Então, ó, um recado aí para quem já é sócio. A gente está preparando esse canal, esse material aqui. Estou colocando para vocês na tela, vocês veem que até está numa página meio estranha aqui do Power BI, porque ainda não está pronto, estou tendo que arrumar algumas coisinhas aqui. Mas em breve a gente vai ter a origem dos gols marcados e sofridos. Então, por exemplo, aqui a gente vê por onde que o Mirassol sofre os gols. E o Mirassol é um dos times que mais tem sofrido gols aí no campeonato. E por onde que o Bahia marca os gols. E a gente consegue ter um match certinho de onde é que são jogadores com mais potencial. Cara, a gente vai ter isso para todos os confrontos, tá? Então vai ser bem legal quando isso aqui estiver pronto. Falta poucos detalhes, provavelmente na próxima rodada, a partir da rodada 4, a gente já vai ter esses dados certinhos aí. Mas uma coisa que eu vi é que o Mirassol tem tomado muito gol pela lateral direita, tá? No primeiro jogo do Brasileiro, o William deu 2 assistências. E eu acho que o Santiago Arias pode pegar esse potencial. Ele é um lateral que ataca bastante. Tem uma dúvida ali no Joga 10 entre ele e o Gilberto, tá? Do Bahia. Cadê? Aqui, ó. Entre Gilberto e Santiago Arias. A gente vai buscar informação. Mas por enquanto, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no nosso time titular o Gilberto, que custa um pouquinho mais caro, tá? O Gilberto aqui, ó. Mas acho que os dois, qualquer um que jogar é bom. O Gilberto também tem uma média excelente aí no ano, tá? Vou colocar o Gilberto que custa 8,64. E aqui no banco de reservas, vamos tirar os prováveis. Não, tirar aqui o Gilberto, é, banco de reservas, e a gente escala o Santiago Arias, tá? E a gente cerca essa lateral direita do Bahia aqui, que eu acho que tem muito potencial para rodada, tá? Muito potencial mesmo.
E eu vou trazer agora para vocês alguns jogadores que eu acho que são interessantes aí para a gente poder escalar nessa rodada, tá? Então, por exemplo, a gente tem um Guilherme Arana, que é um nome excelente para a rodada, foi muito bem ali no jogo de meio de semana contra o time do Deportes e Kiki. Enzo Dias também mandou muito bem, tá? Já vou trazer um dado interessante sobre ele. A gente tem o Luciano Juba do Bahia, que tá voando baixo, tá? Luciano Juba com mais de 10,35, já tem dois gols e duas assistências e um gol aí no Campeonato Brasileiro, tá? Jogador muito ofensivo mesmo, me agrada. E também um outro destaque interessante seria o Paulo Henrique do Vasco, tá? Paulo Henrique, cara que tá desarmando muito aí. O Vasco tem ali, como vocês viram, o quarto melhor SG. Acho que também pode ser um cara interessante. Por enquanto, e aí eu explicando por que eu tô querendo, não tô escalando o Ronaldo, tô escalando o Gustavo do Juventude, eu tô querendo fazer uma dobra dos laterais do Bahia. Os dois laterais são muito ofensivos. O time do Mirassol tem sofrido muitos gols pela lateral, né? O Diegão do Mundo Cartola News, ele faz uma análise da pré-temporada também, e ele mostrou que o Mirassol sofreu várias assistências, tanto do lateral direito como do lateral esquerdo. No primeiro jogo ali que o Bahia jogou em casa, foi assistência do Juba, gol do Gilberto, tá? Então eu tô querendo fazer essa dobradinha aqui ousada para a rodada. Uma dobra do Bahia, a maioria do pessoal tá dobrando o Juba e Ronaldo, eu tô dobrando os dois laterais e trazendo o Gustavo aqui no nosso gol, tá? Então, acho que essa análise já está ajudando a gente, mesmo que não está muito pronta ainda, né? Bom, por enquanto é isso, mas como eu falei, vocês poderiam vir aqui com a Arana, seria uma peça excelente, o Enzo Dias do São Paulo seria um nome muito forte para a rodada. Vira aqui para a posição de zagueiro, e aí, antes de trazer o nosso card, eu quero trazer uma análise que eu fiz aqui, que eu vou mandar para os sócios aqui agora, logo na hora do almoço, ali perto da hora do almoço, que é essa análise de e se valesse para o Cartola. Então, eu peguei jogos da Libertadores, todos os jogos da Sul-Americana também, vou mostrar depois um jogo da Sul-Americana interessante para vocês aí, que vai ajudar a gente a escalar um meio de campo aí para a rodada, tá? Mas por enquanto quero trazer a análise do São Paulo. São Paulo que empatou em 2-2 com a Alianza Lima, tá? Saiu ganhando de 2-0, depois tomou um empate ali. E um destaque interessantíssimo desse jogo foi o Ferrarese, pessoal. O Ferrarese, mesmo perdendo o SG, fez 7,70 pontos, tá? Mandou muito bem mesmo o Ferrarese. E alguns outros destaques aqui que a gente tem, o Alan Franco não foi muito bem, e nem o Arboleda, nenhum deles fez nenhum desarme no jogo. Destaque para o Enzo Dias, que eu acabei de comentar, fez 4,90 de média básica com 3 desarmes. Destaque aí também pro Luciano e pro Caleri, que conseguiram ali gerar bons pontos ali de média básica, e o Ferreirinha que fez 2 gols. Então, apesar de não gerar muita média básica, fez 2 gols. O problema do Ferreirinha foi a minutagem. Saiu bem cedo do jogo ali, tá? Mas, enfim. Voltando aqui para a posição de zagueiros, depois de fazer essa análise aqui do São Paulo, vou escalar o Ferrarese, tem jogado ali como lateral direito, e aí deixando o card dele aqui na tela, alguns outros destaques em relação ao Ferrarese, ó. Ele tem jogado como lateral direito e a média dele em 2024 no mando de campo foi de 5,3 e média básica de 2,4, tá? Para um zagueiro é muito bom a média de 2024. E esse ano ele já começou muito bem. 10,5 no primeiro jogo com 5,5 de média básica. Combinando com esse valesse para o Cartola, acho que o Ferrarese é uma das melhores opções. É importante ter uma pecinha do São Paulo ali porque tem um SG muito forte, né? O Cruzeiro perdeu para o Muxuque Runa aí do, sei lá, de onde que é, da Bolívia, se eu não me engano, time de várzea praticamente. E aí a gente precisa fechar com um zagueiro do Galo, tá? A gente precisa ter um zagueiro do Galo aqui. A gente não tem nenhum SG do Atlético Mineiro e é o principal SG, como vocês viram. E claro, a gente tem como destaque aí o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, um zagueiro muito bom. Só que está de 5,32 para começar a valorizar. É um valor meio alto. O Abner, também do Juventude, acho que é um destaque que a gente tem que trazer aqui. Precisando de 2,61, fez um estadual muito bom, o Abner, né? Não vou escalar ele aqui, já estou com o Gustavo do Juventude. Mas aí quem eu quero escalar no nosso time aqui é o Vitor Hugo, tá? Do Galo. Pô, Eduardo, será que o Vitor Hugo vai para o jogo? Então, esse jogo da Sul-Americana valeu muito a gente olhar o desempenho do Galo, tá? Por quê? No finalzinho do jogo, o Cuca tirou o Lianco e colocou o Vitor Hugo. Então, acho que isso foi um indicativo de fazer um teste ali com o Vitor Hugo para ver como é que ele tá, colocar ele em atividade, porque eu acho que o Cuca tá com a expectativa de colocar ele como titular, já que o Lianco tá suspenso para esse jogo. E lembrando que o Vitor Hugo, quando jogou pelo Palmeiras, treinou com o Cuca e era um cara que fez vários gols de cabeça lá. Então, vou escalar o Vitor Hugo, precisando de bem pouquinho para valorizar. Acho que vale bastante a pena. E aí no banco de reservas aqui, ó,
o que a gente pode fazer? Vir aqui e colocar um zagueiro do Galo, né? Tá a dúvida ali entre o Vitor Hugo e o Rômulo, tá? Então a gente coloca o Rômulo aqui no nosso banco de reservas. Como falei para vocês, a gente fez, vou mostrar depois para vocês sobre o Galo ali. Ah, não é sobre o Galo, vou mostrar de um outro time. Mas enfim, a gente tem também a análise aqui do Se Valesse para o Cartola do Atlético Mineiro. E aí, pessoal, antes da gente poder passar para o nosso sistema ofensivo aqui, quero mostrar para vocês, falar para vocês o nosso plano de sócios, tá? Especialistas em dados, com muita análise legal. A gente tem ajudado o pessoal a mitar bastante. A gente está com mais de 450 pessoas lá no plano, em parceria com o Ebert, do canal Especialista. A gente tem time para Liga Clássica, eu mando o meu time pessoal e o Ebert manda o dele, tá? O Ebert que foi top 1000 nacional ano passado. A gente tem análise de dados planificadas aí, por exemplo, essa que eu falei para vocês do Se Valesse para o Cartola. Vou trazer para vocês daqui a pouquinho a análise de quais jogadores com maior probabilidade de participar de gol aí, né? Então, eu falei do Hulk, a gente tem também do segundo jogador com maior probabilidade, estou guardando a informação aí. Tem análise do BI, como eu mostrei essa para vocês aqui, de por onde o time sofre gol, tem média básica do jogador, mapeamento de origem de gols, probabilidade de gol e SG, cruzamento de scout. Cara, é um conteúdo muito fera mesmo. Tem e-book de tiro curto esse ano, então vale muito a pena, tá? Se você não quer perder tempo e, ó, o preço tá baratinho, tá um preço. Assim, são 2 planos de sócio por um preço só, tá? Então, clica aqui no link que tá na descrição. Vou deixar fixado nos comentários também. E vem fazer parte dessa família da mitada, tá? Plano de sócio especialistas em dados. Vem fazer parte aí que eu garanto que você não vai se arrepender, tá? Mas enfim, dito isso, vamos voltar para nossa escalação aqui. Nosso técnico para a rodada, como eu falei para vocês, a gente tem 2 times favoritos, que são o Galo e o Bahia. Eu acho que o seu técnico tem que sair ou desses 2 jogos, tá? O Galo tem o principal probabilidade de SG para a rodada. A gente já tá dobrando o Bahia, só tá com uma pecinha do Galo. Então, por questão de estratégia, eu vou com o Cuca aqui no meu time, tá? Mas, de novo, o Rogério Ceni seria uma opção excelente aí. Em questão de valorização, o Cuca precisa de 6,72, o Rogério Ceni de 5,97, tá? Não acho que seja grande diferença aí, essa questão. Então, estamos fechados assim nosso sistema defensivo com uma dobra do Galo, uma dobra do Bahia, São Paulo e o Juventude aqui, tá? Acho que eu gostei bastante do nosso sistema defensivo. Vindo aqui para a posição de meio de campo, tá? A gente no último vídeo trouxe uma apostinha mais ousada no Arrascaeta, mas o Arrasca não foi muito bem nesse jogo da Libertadores. Aliás, o Flamengo não foi muito bem, né? Acabou perdendo de 2-1 para o Central Córdoba, então não vou trazer o Arrasca aqui para o nosso time. E vou trazer o card na tela aqui de um jogador que me surpreendeu aí nesse meio de semana, que foi o Felipe Coutinho do Vasco, tá? Então, card na tela aí para vocês. O Coutinho, a média dele nos estaduais foi de 5,13, uma média que me agradou bastante, mas principalmente nos últimos 3 jogos do Coutinho, 2 pela Sul-Americana e um pelo Brasileirão, ele teve média de 9,4 e uma média básica de 5,1. Me impressionou bastante mesmo, tá? Voltando aqui para nossa planilha aqui, se valesse para o Cartola, ó, vamos trazer aqui para vocês. O jogo do Galo tá fechado para os sócios, mas do Vasco aqui, ó. Mano, o Coutinho fez 11,3 contra o Puerto Cabello, tá? Só de média básica. Ele teve 5 FD, 1 FT, 1 FF. Ele já tem participado de alguns gols aí nos últimos jogos, então é um destaque que me agradou bastante, tá? Ele tem a questão da minutagem dele, ele joga ali em torno de 70, 75 minutos, mas tem participado muito do jogo. Então, Coutinho é um cara que eu tô querendo trazer para nossa escalação. Alguns outros destaques desses jogos aí do Vasco. Verratti, cara sempre fazendo o gol dele aí, 10,3, né? Paulo Henrique, 8,5, com 3,5 de média básica, como eu falei para vocês. Paulo Henrique é um destaque muito bom, baita lateral. Quem não quiser dobrar o Bahia, por exemplo, for com o Ronaldo no gol, Paulo Henrique vale muito a pena para você ter um SG do Vasco ali, interessantíssimo. João Vitor também do Vasco mandou bem ali. O João Vitor é um jogador que eu tô deixando aí na cartola nos últimos jogos. Vale a pena ficar de olho aí, tá? Mas, como eu falei para vocês, por enquanto, eu quero trazer o Coutinho aqui para o nosso time, uma apostinha um pouquinho mais ousada aí. E aí, falando de algumas outras peças, como eu comentei, o Arrasca é um nome muito forte aí, sempre, mas o desempenho dele na Sul-Americana me decepcionou um pouquinho. Um cara que eu vou trazer aqui no meu time é o Arias, tá? Vocês viram ali que o Santos tem muita chance de tomar gol na rodada, né? É o terceiro time em chance de tomar gol. O Fluminense poupou vários jogadores ali no jogo da Sul-Americana.
Isso eu achei muito bom, tá? Porque o Arias deu para ver no jogo que ele foi mal ali pelo Brasileirão, que ele estava muito cansado mesmo. Então, ele sendo poupado, acho que vai voltar melhor para esse jogo contra o Santos. Coador de pênalti, tirador de média básica, baita destaque nos estaduais, tem que estar no time. Para mim é unanimidade aí. Essa terceira vaga, como eu falei, a gente tem alguns nomes, tá? A gente tem o Arrasca, do Flamengo, Gustavo Scarpa, do Galo, também um nome muito forte. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele depois ali. E tem os nomes do Bahia, né? Everton Ribeiro, o Jean Lucas e até o Eric, que jogou nesse meio de semana aí pela Libertadores. São nomes interessantes. Eu vou deixar essa vaga aqui do meio de campo para a gente fechar depois, quando a gente chegar ali no nosso ataque, tá? Porque tem uma questão de estratégia para essa rodada que eu acho importante, então vou deixar essa vaguinha aberta para a gente fechar depois, quando a gente fechar o nosso ataque ali. E aí, vindo para o ataque, pessoal, vou começar com o card do cara que, para mim, é unanimidade para a rodada. Já falei logo na abertura do vídeo, que é o Hulk, tá? Então, arte na tela aí sobre o Hulk. Bom, o Hulk é coador de pênalti do Galo, tem a maior probabilidade de participar de gol aí na rodada de 56%. A média do Hulk nos estaduais foi de 11,36. Média básica de 4,24, foi o melhor jogador dos estaduais ali. A gente sabe que o Hulk é muito bom, tá aparecendo para vocês aí a média dele em 2024. Pô, o Hulk não tem conversa. Tem que ter no time, tá? Não abra mão do Hulk de modo algum. Se você quiser dobrar com o Rony, com o Coelho, beleza. Mas tirar o Hulk não tem hipótese de tirar ele do time. Ele tem que estar escalado. Vamos lá agora. Para fechar o ataque, como eu prometi para vocês, vou trazer para vocês aqui o segundo jogador com maior oportunidade de participar de gol e vou fazer uma análise que eu acho interessante aí, tá? Mas antes disso, como esse material é um material que eu mando para os sócios, quero pedir para vocês só um. Assim, quem não puder virar sócio, pô, pessoal, ajuda a gente com a inscrição aqui no canal. Os últimos vídeos têm sido muito bons mesmo, eu tenho falado isso faz bastante tempo aí. Estamos numa sequência de quase sempre 7 mil visualizações. Pô, muito obrigado mesmo, agradecer demais. Nosso Instagram também tem crescido bastante, a gente está com mais de 1.500 seguidores, então deixa o like, não custa nada. Tem a função hypar aí também, vamos deixar esse vídeo lá em cima no YouTube para mais gente chegar aqui e a gente poder continuar trazendo esses conteúdos, alguns gratuitos e de muita qualidade, tá? Então, dessa moral, se inscreve no canal, deixa o like e segue a gente no Instagram também, @cartodados, tá? Ó, vamos ver se a gente consegue, nesse vídeo que eu tô gravando hoje, sexta-feira, chegar amanhã com 7.500 visualizações. 7.500, hein? Meta para vocês, eu sei que vocês vão dar essa moral pra gente. Então, vamos lá, voltar aqui pro nosso Cartola. E aí, planilha na tela aqui para vocês, ó. Nossa probabilidade de participar de gol. Opa, quem pegou spoiler do goleiro pegou, hein? É, Vamos lá. Então, o Hulk tem a maior probabilidade de participar de gol com 56% de probabilidade. E o segundo jogador, eu não estou mentindo para vocês, eu sei que tem alguns jogadores fechados aqui. O segundo jogador com maior probabilidade de participar de gol é o Lúcio Rodrigues do Bahia. E aí, é um teste que eu estou fazendo para agora, até mandando um recado para os sócios. Vou mandar para vocês lá no final da noite sobre essa análise aqui. Eu criei uma avaliação minha sobre prateleiras. Então, como eu falei para vocês aqui, o Hulk, para mim, é unânime. E aí, o segundo jogador em probabilidade de participar de gol, o Lúcio Rodrigues, para mim também é unânime. Eu falei, Bahia, time com mais chance de fazer gol na rodada. O Lúcio cobra pênalti, mandou muito bem nos estaduais também. Tem que ter no time. Só que eu acho que o Lúcio pode ser um bom reserva de Lúcio. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Na prateleira um, olhando a questão de probabilidade de gol, média básica, a gente tem, por exemplo, o Rony, o Verratti e o Cano, tá? Eu acho que esses três jogadores são prateleira um. Então, combinando com o Hulk e com o Lúcio, a gente tem 5 jogadores, que para mim é o top 5 da rodada, eles estão acima dos demais. Então, Hulk, Rony, Verratti, Lúcio e Cano. Esses são 5. Então, a seu quarteto de ataque, contando reserva de luxo, tem que ter esses 4 jogadores. Pô, Eduardo, será que não vale colocar o Lúcio no time titular e colocar o Pulga no reserva de luxo? Beleza, o Pulga até fez gol ali pela Sul-Americana, mas eu considero o Pulga numa prateleira 2 de atacantes, tá? Por quê? A probabilidade dele de participar de gol tá um pouco abaixo aqui desses outros 5 jogadores aqui. Então o Pulga eu acho que fica um pouco mais abaixo, ele tá numa prateleira 2. Assim como na prateleira 2 eu colocaria o Gabriel Talhari e o Bruno Henrique também. Então, me preocupa você colocar um jogador no seu time, porque agora o reserva de luxo é como se o jogador estivesse no seu time, tá? Você tem que internalizar isso. Reserva de luxo é um quarto atacante. Me preocupa você ter um jogador que não tá na prateleira 1. Pode ser uma aposta legal.
Principalmente se você quiser colocar o Lúcio de capitão. Mas por enquanto eu quero que meus quatro jogadores venham da prateleira um. E aí, trazendo alguns outros jogadores, por exemplo, prateleira 3, a gente tem o Coelho, o Ferreirinha, que foi bem até na Sul-Americana, mas de modo geral não tá tão bem assim. Pedro Raul, Estevão, vocês vê o número do Estevão aqui, você vê que já tá numa prateleira bem mais abaixo dos outros, tá? De probabilidade de participar de gol. É um clássico, jogo difícil, só para exemplificar essa questão das prateleiras. Dito isso, o que que a gente vai fazer? Na nossa reserva de luxo aqui, a gente vai trazer o. Cadê? O Lúcio Rodrigues. Vai ser nossa reserva de luxo. Eu acho que é importante. Pessoal, é quase como se ele estivesse no nosso time. E aí, para fechar o ataque, a gente tem que escolher dois jogadores entre Verratti, Cano e Rony. E aí que vem a nossa estratégia. Eu acho que, por exemplo, se você fechar o ataque aqui com o Scarpa, eu fecharia o nosso ataque aqui com o Cano e o Verratti. Se você fechar o seu meio de campo com uma outra peça, eu acho que é importante você ter o Rony aqui no seu time. Por enquanto, minha opção, por enquanto, eu não sei ainda, eu tô pensando. Minha opção vai ser fechar com o Rony, porque a média básica dele tá excelente, e com o Verratti. Então, por enquanto, eu vou assim no nosso ataque. E aqui no meio de campo, a gente vai fechar com o nomezinho do Bahia, que por enquanto vai ser o nosso amigo Jean Lucas. Ele teve uma média básica melhor, precisa de menos para valorizar. A gente vai fechar o nosso time desse jeito. Mas como eu falei para vocês, isso é uma coisa que a gente pode mudar na live. Vai ser uma coisa que eu estou pensando bastante. E a principal alteração seria vir com Scarpa aqui nessa vaga do meio de campo e puxar o Cano aqui no lugar do Rony. É uma dúvida que eu tô aqui para rodada ainda. Acho que o Verratti vale a pena ter ele no time. Vou dar um spoiler para vocês. O Verratti tem a terceira melhor probabilidade de participar de gol na rodada. Então, é um cara que vale bastante a pena a gente escalar ele ali no nosso time. Minha principal dúvida é essa, tá? Colocar Scarpa e o Cano ou deixar Jean Lucas e Rony. Então, vamos pensar ainda como é que a gente vai fechar esse ataque aqui. Como eu falei, tem uma dúvida aqui do goleiro e tudo mais, né? Mas amanhã a gente fecha na nossa live. Antes da gente fechar o nosso capitão, vamos escalar o nosso time, nossos reservas aqui. Reserva no gol, a gente vai trazer o Brasão aqui, só por enquanto, porque amanhã na live, se a gente tiver a confirmação do Gustavo no nosso time titular, muito provavelmente a gente vai colocar o Gustavo, fazer o hack do goleiro, né? Colocar um goleiro que não vai para o jogo e trazer o Gustavo aqui. Amanhã na live a gente fecha isso. Reserva para lateral, a gente fez essa Gilberto Santiago Arias, Vitor Hugo e Rômulo. Meio de campo reserva, a gente tem Marcos Antônio, foi bem pela Sul-Americana. A gente tem o Jadson, Mandak, que é um cara que sempre me agrada bastante. Vamos com o Mandak por enquanto, é um nome que me agrada aí. E antes de a gente fechar o capitão, só reforçar os nossos avisos aí, tá, pessoal? Se inscreva no canal, deixa o like aí, muito importante, hype o vídeo também. Segue a gente lá no nosso Instagram, vamos para a meta de 7.500 visualizações nesse vídeo e tentar chegar aos 2.000 inscritos, 2.000 seguidores lá no nosso Instagram. E plano de sócios, viram os conteúdos que tem, planilha, BI, time, e-book de tiro curto. Cara, muito conteúdo da hora mesmo. Primeiro link aqui dos comentários, primeiro link fixado na descrição. Plano especialistas em dados aí, precinho camarada. Para fechar nosso capitão, como vocês viram aí em nossa planilha, eu coloquei como capitães viáveis para a rodada o Hulk ou o Lúcio Rodrigues, que são os dois com maior probabilidade de participar de gol. Eu vejo o Verratti um pouquinho mais abaixo desses dois. Mas quem quiser fazer uma aposta, porque ele vai estar menos escalado, também é um nome interessante. Mas no meu time aqui, como o Lúcio não dá para a gente colocar de capitão, porque ele está na reserva de luxo, na reserva de Lúcio, a gente vai com o Hulk de capitão aqui, ó. O homem vai brocar no Vitória. E aí, pessoal, time escalado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Falou!